Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai definir vetores, né? É a continuação natural da última aula. Na aula 2 a gente viu lá os segmentos orientados que servem para a gente definir vetores, né? Então o que a gente vai fazer hoje é definir vetor a partir do conceito de segmento orientado. Então, vamos relembrando rapidamente, né? Que é um segmento orientado. O segmento orientado a gente definiu como sendo um par de pontos do espaço, né? A e B, então dá os dois pontos no espaço A e B. A gente definiu o segmento orientado AB como sendo um segmento de reta AB, né? O segmento geométrico AB. Só que a gente coloca o sentido, né? No segmento, a gente vai diferenciar aqui o segmento AB do segmento BA, ok? Diferente do que a gente faz lá na geometria clássica, né? Que quando a gente pensa em segmento de reta AB, ele é igual ao segmento BA, ok? Só que aqui a gente está falando de segmentos orientados. Bom, a aula passada também a gente definiu a relação de equipolência, né? A gente dizia assim, que um segmento AB e um segmento CD, né? Dois segmentos orientados são equipolentes. C somente C, né? Isso é equivalente, né? Então dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que os segmentos têm a mesma norma, tá? Mesmo comprimento, ou seja, a medida do segmento AB coincide com a medida do segmento CD. Também, os segmentos AB e CD são paralelos, né? Você lembra, você pegar as retas suportes desses segmentos, elas são paralelas. E a terceira coisa é que os segmentos têm mesmo sentido. Bom, para definir vetor, a gente vai usar então a relação de equipolência. Bom, então, dada essa relação, né, de equipolência aqui, ou seja, você vai é quase como se fosse uma igualdade, mas não é exatamente igual. A gente está pegando os segmentos e a gente vai dizer que eles são equipolentes se eles satisfazem essas três propriedades, né? Você consegue ver que os comprimento, eles são paralelos e eles têm mesmo sentido. Então, segundo essas três características, é como se você estivesse dizendo que eles são iguais, tá? Mas não necessariamente são iguais, tá? Porque eles podem ocupar locais distintos no espaço, né? Então a gente vamos definir o seguinte conceito. Fixa aí um segmento orientado qualquer AB. A gente vai definir a classe de equipolência desse segmento como sendo um conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes a esse segmento, tá? Eu já vou definir então o que é o vetor. E o que é um vetor? Um vetor é isso. É uma classe de equipolência de segmentos orientados. Então, basicamente, como funciona? Eu tenho um segmento orientado AB, tá? O que é o vetor AB? É a classe de equipolência desse segmento orientado. Que é o que? É o conjunto, tá aqui, ó, de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. Então, um vetor é um conjunto formado por todos os segmentos orientados, digamos, CD, que são equipolentes ao segmento AB. Isso aqui é um vetor que a gente vai denotar assim, ó, um vetor AB. Então, um vetor, ele tem infinitas representações, tá? Porque, por exemplo, nesse caso, esse vetor AB aqui que eu pintei de amarelo, é o vetor que tem o segmento orientado a B como representante. Mas qualquer outro segmento orientado que seja equipolente a AB também vai ser um representante do segmento AB, do vetor AB. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Se dois segmentos orientados AB e CD são equivalentes, a gente pode dizer que o vetor AB e o vetor CD são iguais, tá? Na verdade é o mesmo vetor, ok? Bom, como eu falei aqui, ó, já estou fazendo notação, né? Se AB é um representante, é um segmento orientado, né? Então o vetor que tem esse segmento como representante será denotado assim, ó, AB com uma flechinha em cima, ok? Bom, geralmente, quando não preciso colocar ali os representantes, né, de um vetor, nós indicamos vetores por letras minúsculas, tá? Então, por exemplo, vetor U, V, A, B, X, ok? Sempre a letra minúscula com uma setinha em cima para representar o vetor, tá? Deixa eu só conferir o tempo aqui. Então, deixa eu fazer uns desenhos aqui. Vamos. Então, gente, ó, se eu pegar, por exemplo, esse segmento orientado aqui, ó, preto aqui, esse segmento AB, bom, deixa eu me ajudar aqui, fica mais fácil para eu desenhar. Então, por exemplo, esse vetor AB aqui, ó. Isso aqui é um segmento orientado que representa um vetor, tá? Se eu pegar um outro vetor qualquer que seja equivalente a ele, ou seja, tem que ter o mesmo comprimento. Vamos ver. Esse aqui, ó, mesmo comprimento, paralelo, né? Por que é paralelo? Ó, por exemplo, se eu pegar as duas retas aqui, ó, as retas suportes desses segmentos orientados, elas são paralelas. Então, consequentemente, os segmentos orientados são paralelos. E mesmo sentido, né? Ó, por que mesmo sentido? Se você pegar, ó, os segmentos que ligam, né, origem com origem, extremidade com extremidade, ó, não tem interseção. Portanto, os segmentos orientados têm mesmo sentido. Então, esses dois segmentos orientados, eles são equivalentes, tá? Então, o segmento AB é equivalente ao segmento CD. Se eu pensar em termos de vetores, o vetor AB ele é igual ao vetor CD. Ok? Então, por isso que quando você pega um vetor, você pode representá-lo em qualquer região do espaço, desde que você siga essas três características dele: o seu comprimento, a sua direção e o seu sentido, tá? Se eu quiser representar esse vetor em, por exemplo, com origem nesse ponto aqui, ó, como é que eu faço? Eu tenho que pegar um segmento orientado com o mesmo comprimento que o vetor, o segmento orientado original, paralelo, tá? Por exemplo, eu não posso fazer assim, ó, que esse segmento que eu estou fazendo não seria paralelo ao segmento AB. Então não seria um representante do mesmo vetor. E tem que ter mesmo sentido, tá? Por exemplo, então esses três segmentos orientados são representantes do mesmo vetor, ok? Aí, então isso significa dois vetores serem iguais, tá? Por exemplo, se eu falar assim, pega dois vetores U e V, o que significa dizer que eles são iguais? Significa que eles são qualquer representante do U e qualquer representante do V serão de mesmo comprimento, serão paralelos, né, mesma direção, e terão o mesmo sentido. Agora, por outro lado, o que significa dizer que dois vetores são diferentes? Quer dizer que uma dessas três características não é verdadeira.
Então, se eu falo que dois vetores u e v são diferentes, isso significa o quê? Que para qualquer representante que eu pegar de u e qualquer representante que eu pegar de v, quando eu falo representante é segmento orientado, tá? Que representa o vetor. Ou esses representantes têm comprimentos diferentes, ou não são paralelos, ou não têm mesmo sentido, tá? Se pelo menos uma dessas três características não for satisfeita, os vetores são diferentes, tá? Então pode acontecer de ter só uma. Quando você pega dois vetores para comparar que eles são diferentes, então pode acontecer de só uma dessas três características não serem diferentes, né? Ou eles não têm mesmo comprimento, ou só não são paralelos, ou não tem o mesmo sentido. Pode acontecer também de duas dessas características não serem satisfeitas. Tá, eles podem ser paralelos, mas podem não ter mesmo comprimento e não ter mesmo sentido, tá? Ou as três, pode acontecer de se pegar dois vetores diferentes, eles não vão ter mesmo comprimento, nem serão paralelos e nem mesmo sentido, né? Então, para que dois vetores sejam iguais, os representantes, né, satisfazem essas três propriedades. Tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Se eles forem diferentes, é que pelo menos uma dessas três características é falsa, tá? Ó, por exemplo, se eu pegar esse vetor aqui, ó. Deixa eu arrumar ali. O GH. Ó, ele é paralelo ao AB, ele tem mesmo sentido que o AB, né? Só que o comprimento é diferente. Então, o vetor que representa AB é diferente do vetor que representa GH. E GH representa, né? Acho que nesse caso desses dois vetores aqui, ó, único característica que falha é o comprimento, tá? O comprimento deles, dois segmentos orientados diferentes, então os vetores são diferentes, tá? Então, ó, como eu comentei, quando a gente fala que dois segmentos orientados são equipolentes, então o segmento AB é equivalente ao segmento CD, isso é análogo a dizer que o vetor AB e o vetor CD são iguais. Tá? Igual eu escrevi aqui, ó. Sempre tenham isso em mente, tá? Falar que dois segmentos orientados são equivalentes é a mesma coisa que dizer que os vetores que têm esses segmentos como representantes são iguais, tá? Aí vetor a gente usa sinal de igual mesmo, tá? Aí para segmentos orientados a gente usa equivalente. Então, o que eu acabei de falar, cuidado para não falar vetor equivalente, tá? Vetores são iguais. A gente quer dizer que eles têm mesmos representantes, tá? Agora essa proposição aí, ela diz o seguinte. Bom, antes de ler, o que ela diz? Ela diz basicamente o seguinte: para qualquer ponto do espaço e qualquer vetor que você pegar, então é dado um ponto no espaço qualquer e um vetor u qualquer. Você consegue um representante para esse vetor u, tá? De modo que o ponto P seja o representante do vetor u, tá? Ou seja, existe um único ponto B, de modo que o vetor u ele é o vetor PB. Ok? Para quem lembra lá de física, a gente fazia isso, né? Você pega um vetor assim, você pode representar ele em outro local do espaço, né? Ou do plano, dependendo se você estiver trabalhando no plano, e representar o vetor, desde que siga aquelas três características: comprimento, sentido e direção,
tá? Então é o que essa proposição 1.8 diz, ó. Então, no item A. Então é dado um vetor U qualquer. Então, para qualquer ponto P escolhido arbitrariamente no espaço, você vai conseguir encontrar um representante para esse vetor com origem no ponto P. Ou seja, existe um ponto B, tal que o vetor U ele é o vetor PQ. Né? Que é a mesma coisa dizer que PB é um representante do vetor U. Tá? E no item B aqui trata da unicidade, ou seja, esse ponto B é único. Tá? Ou seja, se você tem que dois vetores de mesma origem são iguais, então as extremidades são iguais também. Ó, isso aqui que eu vou até pintar de verde, a gente pode usar bastante, tá? Em alguns exemplos, exercícios e exemplos, tá? Então sempre vale isso. Eu vou usar outras letras aqui para diferenciar. Se você tem que um vetor xy é igual a um vetor xz, isso implica que os pontos y e z na verdade é um ponto só, são iguais, tá? A gente vai ver também que vale de outro modo, por exemplo, se você tem que o vetor AB é igual a um vetor CB, ou seja, as extremidades são iguais e os vetores são iguais, então as origens são iguais também, tá? Agora, cuidado, tá? Ó, nesse primeiro caso aqui, eu só pude concluir essa igualdade porque as origens são iguais, tá? Os dois vetores, quando você escreve, você começa pelo ponto X. E aqui nesse segundo caso aqui, ó, as extremidades são iguais também, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um vetor PQ igual a um vetor MN, você não pode concluir nada, tá? Por exemplo, eu não posso concluir que P é igual a M ou que Q é igual a N. Isso aqui tá errado, tá? Você não pode, não implica isso, tá? A gente só pode concluir a igualdade dos pontos quando você escreve dois vetores com a mesma origem ou mesma extremidade, tá? Então, o que é que essa proposição diz é o seguinte. Então, vou fazer no plano que é mais fácil desenhar e enxergar as coisas, tá? Suponha que eu tenho aqui um vetor U, tá? Deixa eu dar um nome para ele. Vamos ver se dá certo. Ó, eu tenho esse vetor U. E eu também tenho um outro ponto aqui, ó. Sei lá. Esse ponto C. O que essa proposição fala é que eu consigo pegar esse vetor U, escrever ele com origem no ponto C, tá? Deixa eu só Então, ó, eu peguei esse vetor U e escrevi ele com origem no ponto C. Então, esse vetor CD aí, ó, ele também é o vetor U. Né? Então, a ideia que essa proposição ajuda é que, basicamente, ela te diz que
todo vetor pode ser representado com origem em qualquer ponto do espaço, tá? Ah, se eu quiser colocar esse vetor com origem, opa, nesse ponto aqui, eu consigo. É só ir lá pegar um vetor mais ou menos assim, né? Aí como é que se representa? Você tem que seguir o que está dizendo ali o vetor, né? Tem que ser paralelo, mesmo comprimento e mesma direção, tá? Aí, ó. Então, quando você for fazer algum exercício envolvendo vetor, aí tem dois vetores. Você pode de maneira bem natural, tá? Digamos que você tem que trabalhar com um vetor U e um vetor V. Ele fala assim, ó, considere dois vetores arbitrários U e V, quaisquer. Você pode pegar esses dois vetores, escrever e pegar representantes com a mesma origem. Por exemplo, você pode falar que o vetor U ele é um vetor AB e o vetor V é um vetor AC, tá? Você pode fazer isso porque todo vetor você pode pegar com a mesma origem. Qualquer vetor dado no espaço, pode colocar ele com origem em qualquer ponto, tá? Bom, gente, aí eu vou parar esse vídeo por aqui. Aí no próximo eu volto, a gente continua definindo lá vetor nulo, vetor oposto, tá? A gente vê também alguns exercícios aí. Até lá então.